Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta sexta-feira, sextou, torcedor vascaíno e é claro, cheio de informações importantíssimas para você. Iremos falar sobre Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem mais uma partida da 36ª rodada aconteceu. A gente vai trazer detalhes aqui para você, falar também sobre o treino que rolou ontem no CT Moacir Barbosa, falar sobre Vasco e Criciúma que irá acontecer amanhã, arbitragem definida e falar também sobre o presidente do Sport, Yuri Romão. Pois em uma entrevista a uma rádio pernambucana, o presidente voltou a falar sobre o que ocorreu no domingo passado entre Vasco e Sport. E novamente, é claro, ele se posicionou a favor da torcida do Sport, de tudo que aconteceu, e novamente culpou o Raniel por aquela confusão absurda que rolou na Ilha do Retiro. É justificar o injustificável. São argumentos utilizados aí pelo presidente do Sport que de fato revoltam qualquer torcedor vascaíno e principalmente aquele torcedor que ama o futebol como um esporte. Mas é claro, a gente vai trazer tudo isso, porém antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo eu vou pedir, é claro, a sua inscrição. Atualmente aí estamos com 70.500 inscritos. Queremos chegar, é claro, a nova meta é 71 mil inscritos e para isso precisamos da sua ajuda. Lucas, o que eu preciso fazer para me inscrever no canal? Aqui embaixo, onde está escrito inscrever-se, nesta palavrinha, você aperta e automaticamente será um novo inscrito no nosso canal. Você pode pensar que não ajuda muito, porém está equivocado. A sua inscrição é completamente importante para o nosso crescimento. É ela que vai fazer com que o nosso canal cresça e chegue a cada vez mais vascaínos. Então, conto aí com a sua ajuda, com a sua inscrição. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo. E principalmente, dessa vez, vou pedir para você, além de ativar o seu sininho de notificação, deixar o seu comentário após ver o pronunciamento do presidente do Sport, Yuri Romão. Quero saber a sua opinião, então veja o pronunciamento e depois vá lá nos comentários e deixe a sua opinião. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar de Vasco da Gama, eu quero iniciar aqui este Acorda Vascão falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro, pois ontem tivemos aí mais uma partida desta 36ª rodada. Um jogo que não influenciou em muito no Vasco da Gama na tabela. Ponte Preta enfrentou a equipe do CSA em casa e venceu, aliás, foi derrotada, o CSA que venceu pelo placar de 2-0. A Ponte hoje é a 12ª colocada e o CSA o 17º, ou seja, um jogo aí que não influencia em nada na tabela do Vasco, né, nesta Série B. Os jogos que irão acontecer hoje é Chape e Tombense às 7h15 e CRB e Operário às 9h30. Outros dois jogos que não influenciam em nada. Os jogos importantes, todos eles irão acontecer no sábado. Bahia e Vila Nova, Vasco e Criciúma e Londrina e Sport. De olhos neles, o Vasco em caso de vitória contra o Criciúma nesse próximo sábado praticamente cravam o seu retorno à elite do futebol brasileiro. E por isso ontem, todo o elenco cruzmaltino, como está aparecendo aí nas imagens para vocês, esteve presente, no CT Moacir Barbosa. O elenco foi a campo, realizou aí, né, mais um treino visando a partida do próximo sábado, um clima muito leve, um clima muito calmo, um clima de bastante confiança, principalmente após o bom resultado que o Vasco conquistou na Ilha do Retiro neste último domingo, um empate que aproxima muito o Vasco deste acesso. Faltam apenas 3 partidas, 3 jogos importantes contra Criciúma no sábado, Sampaio Corrêa no sábado que vem e depois o Ituano para finalizar a Série B do Campeonato Brasileiro. E o clima é esse, é um clima leve, um clima de confiança que no final do ano todos juntos, elenco e torcedor, irão comemorar o acesso à elite do futebol brasileiro. Ainda sobre essa partida do próximo sábado, foi confirmado também ontem, quinta-feira, a arbitragem.
Árbitro de campo será Wilton Pereira de Sampaio de Goiás. Wilton Pereira que inclusive apitou esta final de ontem, aliás, de anteontem, quarta-feira, entre Flamengo e Corinthians no Maracanã da Copa do Brasil. O VAR será Daiane Caroline Muniz dos Santos. A gente vai fazer um vídeo especificamente sobre arbitragem, como está chegando aí a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, é importante a gente ficar atento a quem estará no comando do apito nas partidas do Vasco. Então, devido a isso, a gente vai preparar nestas próximas horas um vídeo e lançar para vocês ainda hoje no canal sobre a arbitragem do Wilton nos jogos do Vasco e também da Daiane Caroline Muniz. Mas sobre o posicionamento aí do Yuri Romão, né, presidente do Sport. Ontem, o presidente do Sport Clube do Recife concedeu uma entrevista aí exclusiva à Rádio Clube de Pernambuco. E dentre diversos pontos abordados aí nessa entrevista, é claro, um dos pontos foi a confusão que aconteceu neste último domingo entre Vasco e Sport. Novamente, o presidente do adversário, do Sport Clube do Recife, se colocou contrário à atitude do Raniel e, na minha opinião, favorável à atitude do seu próprio torcedor. Ou seja, hoje você comemorar um gol está errado e hoje você invadir o campo está certo, mediante a uma atitude, no caso, que seja justificável na ótica do presidente Yuri Romão para que isso aconteça. Porém, antes da gente trazer aí o que ele falou, né, nesta entrevista na Rádio Clube de Pernambuco, eu quero trazer para vocês algo que ele já havia falado. O presidente Yuri Romão, após a partida entre Vasco e Sport, também concedeu uma entrevista coletiva lá na Ilha do Retiro, ao lado do vice-presidente do Sport Clube do Recife. E naquele primeiro posicionamento que ele deu logo após o jogo, ele também tocou em alguns pontos importantes que eu acho legal trazer para vocês antes da gente falar sobre o que ele disse na Rádio Clube de Pernambuco. Pois naquele primeiro posicionamento, o Yuri Romão primeiro falou sobre a confusão, foi contra a atitude do técnico Jorginho, realmente deixou bem claro que não gosta do atual técnico do Vasco da Gama, falou que ele, no caso, era um lobo em pele de cordeiro, um termo muito forte, inclusive utilizado pelo presidente do Sport, e realmente voltou, aliás, primeiramente, né, porque ele volta agora, lá no domingo, como foi a entrevista coletiva logo após a partida, ele tomou esse posicionamento inicial de que a culpa da invasão teria sido do jogador Raniel por, segundo ele, mostrar a genitália para a torcida do Sport e do Luiz Henrique por jogar a cadeira para o alto. Então, antes da gente prosseguir aí e mostrar o que o Yuri Romão falou ontem à Rádio Clube Pernambuco, dê uma olhada no primeiro posicionamento dele lá no domingo passado, após o jogo entre Vasco e Sport em Pernambuco. O técnico do Vasco, ele tem por hábito, né, ser sempre o pastor, né? Eu não estou aqui querendo trazer nenhuma questão religiosa, longe disso, mas ele se mostra sempre o santo, mas ele é o lobo em pele de cordeiro. E ele chegou com uma conversa mole, dizendo que era pai de família, avô, e que aquilo era um absurdo, não sei o quê. E eu disse a ele que quem começou a confusão tinha sido um atleta dele que jogou uma cadeira em direção à torcida, né, que tinha inclusive mostrado a genitália para a torcida também. Então ele que não viesse com aquela conversa mole para cima, e ele protestou dizendo que não foi. Eu disse, foi sim. Aí começou a discussão, né? Eu já já não gosto da figura dele, e então a gente começou a bater boca, e também acho que um auxiliar técnico dele, uma pessoa lá do staff do Vasco, e batemos boca também aqui na porta do árbitro. Nós temos que analisar o que é que o árbitro vai relatar, né, na súmula, e fazer a nossa defesa, né? Eu acho que a torcida foi provocada, né, pelo atleta vascaíno, mas a gente tem que fazer nossa defesa, fazer, né, tudo que for possível para poder evitar essa punição. Então, rapaziada, foi como vocês viram aí. E não parou, porque isso aconteceu, volto a repetir a todos, lá no último domingo. E ontem, essa rádio aí, a Rádio Clube de Pernambuco, ele voltou a se posicionar e falou sobre a postura do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo com relação aos atletas Luiz Henrique e Raniel, que foram punidos com 2 jogos de suspensão.
E parece que o Yuri Romão não gostou dessa punição. Ele quer mais, pois ele diz assim: na realidade não são 2 jogos, né? É um jogo só, porque uma suspensão eles já iriam cumprir porque foram expulsos, no caso na súmula do Rafael Claus. E segue: eles ganharam apenas um jogo a mais, na minha ótica, porque também não sou o pai da matéria, mas na minha ótica, no caso punição, foi só uma cortina de fumaça, e não dizerem que não puniram. Mas na nossa defesa, a gente também vai citar isso. Ou seja, o Yuri Romão quer que Raniel e Luiz Henrique venham a ser mais suspensos, tenham mais partidas de suspensão. Ele teve outros posicionamentos, mas primeiro eu quero falar sobre isso. Porque, como assim ele quer mais? Hoje, volto a repetir, você não pode mais comemorar um gol. A gente fez questão de ontem, no Acorda Vascão, falar sobre o Neto Baiano, um atacante do Sport que comemorou em 2014, numa disputa de penalidades máximas, numa final entre Sport e Ceará no Castelão. Ele comemora fazendo uma dancinha em cima ali da torcida do Ceará. E naquele momento, eu tenho certeza que o senhor presidente Yuri Romão não se questionou sobre isso, muito pelo contrário, ficou feliz e comemorou junto ao Neto Baiano, porque ele provocou a torcida do Ceará, a torcida rival. E quando é ao contrário do seu time, você fica chateado, você acha que foi uma situação errada, equivocada, é de fato estranho. E é por isso que o futebol hoje é cada vez mais falha, porque pessoas como você são contrários à comemoração de um gol. Porque foi isso que o Raniel fez, comemorou. E além, da apenas comemoração, foi muito xingado, vaiado, dentro da própria Ilha do Retiro por parte dos torcedores do Sport. E é claro, isso faz com que a pessoa sendo vaiada, xingada, quando faça um gol, tenha ainda mais vontade de comemorar e responder a todos os insultos que foram realizados em cima do atleta durante a partida. E não foi diferente do Raniel. Porém, sobre isso, o Yuri Romão também se posicionou. Porque o Raniel, durante a semana, falou sobre essa situação. Que sim, foi questionado, foi xingado, foi ofendido e comemorou com mais ímpeto. E o Yuri Romão, falou dessa maneira sobre a comemoração do Raniel. Não justifica. Eu queria saber qual é o atleta ou a equipe que vai para um outro estado em que a torcida não xinga ou não diz palavras mais duras. Eu sempre acompanho a equipe do Sport fora do nosso estado e a gente ouve todo tipo de impropério. E eu não vejo a nossa equipe partindo para xingar a torcida adversária, para provocar. Nós fizemos um gol em cima do Vasco. Você viu o nosso atleta provocar a torcida do Vasco? Não. Foi comemorar com a nossa torcida. Então, novamente, volto a repetir. Pro Yuri Romão, a ação de comemorar é injustificável, mas a invasão para ele se justifica a partir da comemoração do Raniel. E para finalizar com a fala aí do presidente Yuri Romão, do Sport Clube do Recife, ele fala sobre a ação dos jogadores de entrarem no vestiário e de não sair mais. Pois para o presidente do Sport, a descida ao vestiário por parte do elenco Cruz Maltino foi premeditada, de entrar e de lá não sair mais e sair com um empate. Ele diz assim: com relação a essa questão do Vasco, é super premeditado para mim. Acho que dentro da própria gestão. Já vem dela para que não haja dessa forma. E há relatos de funcionários nossos que alguns atletas, quando correram para o túnel, já diziam: vão para a gente não voltar mais, vão para a gente não voltar mais. Enfim, mas a gente não tem como comprovar isso. Paciência. Mas a gente vai se defender, vai tentar. E aí, só para finalizar, na boa, o que o Yuri Romão queria? Ele queria que os atletas do Vasco retornassem, sendo que dentro de campo haviam ainda torcedores do Sport invadindo, porque o efetivo da PM não deu condições, já que próprios jogadores tiveram que tirar atletas de dentro do campo. Tinham torcedores lesionados sendo amparados por bombeiros dentro do campo também, ali na região onde houve a invasão. Tinha pedras, tinha garrafas, tinha latas, tinha um clima hostil. Porque você imagina, se o Vasco retorna do vestiário e faz um gol, será que realmente não haveria outra invasão? Será que o Klaus, dentro de campo, apitando o final do jogo, com um empate no geral do placar, não poderia também haver outra invasão? São vários questionamentos que são feitos que colocam completamente abaixo o argumento utilizado pelo Yuri Romão e mostra que ele está querendo justificar o injustificável e não tem argumento sólido nenhum para comprovar as suas próprias falas. É triste ver aonde o futebol brasileiro está chegando e é triste ver que um presidente de um clube grande do futebol nordestino como o Sport está tendo as suas atitudes pautadas. Volto a repetir, inversão de valores, justificando o injustificável, é isso que o Yuri Romão está fazendo. E você está premeditando que o Sport, no caso com o retorno do Vasco, iria fazer gol. Não,
O Vasco estava com a partida na mão a partir do momento que faz o gol. O emocional naquele momento era do Vasco e não do Sport. Rapaziada, a gente vai ficar por aqui e aí é o que eu falei lá no início. Conto com sua participação, conto com seu comentário aí embaixo, deixando o que você achou do posicionamento do presidente do Sport, Yuri Romão, sobre toda essa confusão que aconteceu no último domingo e se você acha o que pode também acontecer dentro do STJD. Muito obrigado por você ter ficado aqui até o final. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo. Contamos aí com a sua inscrição também. E é claro, como eu sempre falo aqui no canal, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.